Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Hoje não tenho um automóvel para vos mostrar, tenho um quadriciclo. Chama-se Citroën Ami, é 100% elétrico, foi pensado para as cidades e também para os jovens que estão à procura de um carro e ainda não têm idade para tirar a carta. Ou já têm idade para tirar a carta, mas não necessitam de um automóvel convencional. Portanto, nos próximos minutos vou-vos falar sobre este modelo 100% elétrico que está aqui ao meu lado e vou dar uma volta pela cidade de Lisboa. Querem-me acompanhar? Então, vamos a isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Não é bem Razão Automóvel, é quadriciclo. Pensado para as cidades, o Ami pode ser conduzido a partir dos 16 anos pelos detentores da carta B1. E o seu ar simpático esconde algumas soluções pensadas de raiz para reduzir os custos de produção e também de utilização. Se repararem com atenção, vão notar que os painéis do Ami são totalmente simétricos, ou seja, a frente é exatamente igual à traseira e o lado esquerdo é exatamente igual ao lado direito, obrigando à abertura desfasada das portas. Mudam apenas as óticas dos faróis e os vidros do habitáculo por motivos óbvios. Relativamente aos materiais, a carroceria do pequeno Ami dispensa pintura e é totalmente fabricada em plástico para que os pequenos toques na cidade sejam rápidos e baratos de reparar. Todas estas características afastam-no definitivamente do conceito automóvel, pelo que as comparações têm de ser feitas com outras formas de mobilidade. Mais do que uma alternativa aos automóveis, este Ami é uma alternativa aos transportes públicos, às scooters e também a estas trotinetes. Face a estes, pode não ser tão prático, mas é seguramente mais seguro. Falando agora dos preços, este simpático quadriciclo 100% elétrico é proposto em Portugal por preços que se iniciam nos 7.250 euros. Depois dos famigerados Papa Reformas, podemos agora falar em Papa Mesadas. Seja como for, esta unidade que nós testamos custa um pouco mais. Custa 8.150 euros. Resta saber o que é que oferece a mais do que a versão base. Por mais 900 euros vocês recebem estes embelezadores para agentes de aço, recebem também estes autocolantes para dar um bocadinho mais de colorido à carroceria do nosso Ami e também este aileron traseiro que, segundo reza a lenda, dá mais 5 kg de downforce a partir dos 100 km por hora. Mas como este carro está limitado a 45 km por hora, não serve para coisa rigorosamente nenhuma. Agora vamos entrar para o seu interior para ver quais são as surpresas que este carro tem reservadas para nós. A primeira é que a porta não abre aqui, abre aqui à frente deste lado. Como é que se entra? É assim. Ok. Com dimensões tão pequenas por fora, seria de esperar que o Ami fosse acanhado por dentro, mas não é. O espaço é tão abundante que, juntamente com a insonorização muitíssimo precária do interior, a nossa voz até faz eco, como verão, já de seguida. Mas este não é o único destaque no interior do simpático Ami. Tal como por fora, aqui por dentro o Ami também é muito curioso. Temos um interior muito minimalista. Para, por exemplo, abrirmos os vidros, temos de fazer isto. E para abrir as portas, temos aqui umas presilhas que podemos puxar. É muito interessante todas estas soluções. Relativamente ao sistema de infoentretenimento, não temos nada, nem sequer temos um sistema de som. Se quisermos ouvir música durante as nossas viagens, temos de ir buscar o nosso smartphone, colocá-lo aqui nesta aplicação, já está. Podemos aqui aceder aos Google Maps e Waze da vida e aqui podemos colocar também uma coluna de som e assim temos tudo aquilo que nós necessitamos nas curtas viagens que podemos fazer no Ami. Relativamente à capacidade de carga, tenho aqui espaço para 2 malas de viagem, aqui e também aqui, porque não existe nenhum compartimento de carga além deste espaço que está livre para o passageiro. Não tenho mala nem atrás, nem aqui à frente. Relativamente ao sistema de ar-condicionado, também é inexistente. A única coisa que temos é este sistema de ventilação, mas se nós quisermos ter um pouco mais de ventilação, bem, temos de recorrer a uma ventoinha, montá-la aqui, vamos ver se funciona. Custa cerca de 6 euros, não é um opcional muito caro e podem encontrar em qualquer loja dos chineses. Ora, aí está
Ai, vento fresco para a minha cara, que bom. Mas pronto, deixando as brincadeiras à parte, uma preocupação com a segurança. Temos receio do vidro da frente ficar embaciado. Então temos aqui este botão para fazer o desembaciamento do vidro da frente. De resto, tudo muito mínimo. Botões nada no volante, temos apenas um pequeno quadrante para nos dizer a velocidade máxima, a autonomia e também a quilometragem que já fizemos no nosso AMI. Relativamente ao restante interior, outro dado curioso. Estou à mesma altura de todos os restantes carros quando os encontro no tráfego. Portanto, não parece que vou num carro de brincar, vou exatamente à mesma altura de todos os restantes automobilistas. Também a visibilidade é muito boa e relativamente aos bancos, bem, eles são duros, não são propriamente confortáveis, mas também não esperem ficar muito tempo em viagem neste AMI. Afinal de contas, temos apenas 75 km de autonomia providenciadas por umas baterias com 5,5 kWh de capacidade que alimentam um motor que está ali à frente com apenas 8 cavalos de potência e cerca de 40 Nm de binário máximo. É o suficiente para este carro fazer do 0 aos 45 km/h em 10 segundos e, enfim, ser mais interessante de conduzir do que aquilo que eu estava à espera. A alimentar o pequeno motor do Citroën AMI, encontramos um pack de baterias com apenas 5,5 kWh de capacidade que podem ser carregadas em apenas 3 horas numa tomada convencional. Relativamente à autonomia total, a Citroën anuncia 75 km, mas numa utilização real sem qualquer restrição, contem com um valor um pouco mais baixo, 65 km, para ires onde tu quiseres. Ou até onde estas baterias permitirem. Antes de arrancar, muito importante, eu preciso da carteira porque é aqui que eu tenho a minha carta de condução e recordo, este AMI dá para conduzir com a carta B1 a partir dos 16 anos. Vou colocar aqui a minha carteira, os óculos aqui à frente e para arrancar não há mudanças, não há nada, basta clicar aqui em D e seguir em frente. Até já! Espelhos perfeitamente regulados, bancos regulados, vamos lá ver o que é que este AMI vale em movimento. Bora lá, AMI! Bora lá! Há 20 anos, quando eu tinha 16 anos, não tínhamos este Citroën AMI como opção de escolha para a nossa mobilidade, para a escola, para ir ter com os amigos. Tínhamos as BWS, as DT50 LC, enfim, todas essas scooters e motorizadas que compunham a frente de qualquer escola secundária e liceu espalhados por esse país fora. Mas para um jovem de 16 anos que procura um bom meio de transporte, este AMI vai ser uma agradável surpresa. Apesar de a velocidade máxima estar limitada a 45 km/h e para chegarmos a esta velocidade demorarmos 10 segundos, a verdade é que ele é bastante divertido de conduzir. E posso-vos dizer, mas não revelar tudo, que este travão de mão não serve apenas para estacionar e parquear o nosso AMI. Se vocês tiverem um bocadinho mais de imaginação, e quando eu tinha 16 anos não me faltava imaginação, podem encontrar outras utilizações para este travão de mão. Já em cidade, o que é que vocês podem esperar em termos de comportamento? Posso dizer que este carro tem mais borracha do que aquele que foi o meu primeiro carro, um Citroën AX, portanto tem aderência mais do que suficiente para as pretensões deste pequeno carro, deste pequeno quadriciclo com 8 cavalos de potência, temos jantes de 14 e temos bastante borracha e o comportamento dinâmico é bastante seguro. A nível de sistema de travagem, como podem ver, ele trava mesmo muito bem e a curvar também curva de igual forma. Naturalmente, com 45 km/h velocidade máxima não é necessário muito, mas sobretudo naquilo que é importante, este carro é bastante seguro. E por falar em segurança, algo também muito importante neste AMI é que nós circulamos exatamente à mesma altura dos restantes automóveis que compõem o parque automóvel. Resultado, nós não temos dificuldade em ver tudo aquilo que está à nossa volta, nem temos dificuldades em ser vistos. E depois, quando chegamos aqui aos semáforos, como por exemplo este onde eu estou parado, apesar de termos apenas 8 cavalos de potência e demorarmos 10 segundos a chegar aos 45 km/h, quando nós aceleramos a fundo, como podem ver, deixamos tudo para trás. De facto, podemos deixar muita coisa para trás, mas não nos podemos esquecer de algo essencial. Este AMI é um quadriciclo. Isto significa que não vais poder andar em autoestradas, vias rápidas ou itinerários principais como o Eixo Norte-Sul em Lisboa ou a via de cintura interna no Porto.
vais estar limitado às ruas, avenidas e estradas nacionais da tua cidade ou zona de residência. Mas neste ambiente vais ter uma das soluções de mobilidade de 4 rodas mais ágeis que o dinheiro pode comprar. Aí vou eu, sempre a fundo, 45 km por hora. Nas vias mais rápidas nós... Atenção, eu disse vias mais rápidas, não disse vias rápidas. Como vocês sabem, o Citroën Ami, por ser um quadriciclo, não pode andar em vias rápidas, mas nas mais rápidas, vamos ver o que é que eu tenho para dizer sobre isso. Nós sentimos que vamos empatar um pouco o trânsito, mas no centro das cidades nós conseguimos nos entrosar muito bem com todo o tráfego à nossa volta e temos uma agilidade superior. Não somos tão ágeis naturalmente como uma scooter que consegue passar no meio do trânsito, mas conseguimos ser mais ágeis do que, por exemplo, um automóvel. E, ao contrário da scooter, nós não estamos à mercê das intempéries. Ou seja, quando chegar os dias de inverno, pode chover à vontade, que nós não vamos ter dificuldade nenhuma. Além disso, também temos um adicional de segurança, porque, enfim, como podem ver, temos cintos de segurança e temos tudo isto à nossa volta. Faça uma scooter, bem, não é tão divertido nem tão ágil em cidade, mas por outro lado é mais confortável e também é mais seguro. Aqui nas zonas mais esburacadas da nossa capital sentem-se as limitações da suspensão do Ami, que transmite algumas vibrações aqui ao interior, principalmente aqui neste piso empedrado. Mas mesmo nestas condições a direção continua a ser suficientemente precisa e o carro também continua a ser seguro. E isso é o mais importante. 45 km por hora. Au! Se calhar estou a abusar um bocadinho. Usado e por vezes abusado, foi assim que tratámos o nosso Ami. E vai ser assim que muitos jovens de certeza o vão tratar. A Citroën sabe disso e sobredimensionou alguns componentes como os travões, as jantes e as proteções para que este veículo com uma velocidade de apenas 45 km por hora possa ser o mais seguro e fiável possível. Não é um carro de brincar, é uma proposta de mobilidade individual bastante séria. Uma alternativa ecológica para quem acha o automóvel pouco prático e a scooter 125 pouco seguras, mas não quer abdicar totalmente do conforto do primeiro, nem de alguma facilidade de utilização do segundo. Para conseguir este compromisso é necessário fazer algumas concessões, porque o Ami nunca será tão confortável como um carro, nem tão ágil como uma scooter, e vai obrigar-nos a mudar alguns trajetos para evitar as vias nas quais não podemos circular. Mas no final do dia, aqueles que conseguirem encaixar o seu cotidiano nas vantagens do Ami e contornar as suas desvantagens, terão neste simpático quadriciclo francês uma proposta bastante válida para fintar o trânsito. A verdade é que as cidades estão a mudar e as formas de mobilidade também estão a acompanhar essa mudança. Será que no futuro vamos todos andar de Ami? Bem, duvido muito dessa possibilidade. Mas a verdade é que durante estes dias diverti-me imenso ao seu volante. Quanto a mim, é tudo por hoje, um grande abraço e até ao próximo vídeo, aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel.